Fala, minha gente, professor Carlos Eduardo, para a nossa aula de resolução de questões. Essa é uma aula que eu dou sentindo muita falta de vocês, né? Estou aqui sozinho, gravando uma aula, e eu gosto quando vocês estão participando, interagindo, mas né, vai ser uma aula proveitosa, tal como tem sido nossas aulas anteriores. Gente, é o seguinte, ó, o professor Eduardo está um pouquinho doente da garganta, então é bem provável que hoje minha voz fale várias vezes, certo? Mas eu vou tentar falar o mais devagar possível para que você não tenha dificuldade em entender. Qualquer coisa, se você não entender, pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram. Professor, o que é que o senhor disse naquela hora? Que aí eu vou me lembrar e digo a você, viu? Então vamos lá, vou projetar o slide para que nós possamos iniciar nossa reunião, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, tá dando certo. Vamos lá. Ficaram faltando 10 questõezinhas, não foi, gente? 10 questões, nós respondemos 10 em sala de aula, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria, né, de pegar com vocês aí uma pequena revisão. Vamos fazer uma revisãozinha em relação ao nosso assunto? Vamos lá. Na aula passada, nós estudamos acentuação gráfica, não foi assim? E aí eu falei para vocês de algumas regras, quero revisar as principais aqui, certo? Primeira regra principal que a gente falou, foi monossílabo tônico. E aí, gente, vocês lembram quando é que os monossílabos tônicos seriam acentuados? Ensinei um macetinho a vocês, não foi? Bonecas. Veja só. Bonecas. Professor, é verdade, o senhor falou que era só grifar as vogais da palavra bonecas. É verdade. Então, se os monossílabos tônicos terminarem em O, E e A, você vai acentuar. Por exemplo, você pega a palavrinha chá, é um monossílabo tônico terminado em A. Por isso que você acentuou, beleza? Outro caso, professor, foi o da oxítona. Vamos lá. Oxítona. Qual era a regra da oxítona, hein? Professor, o senhor falou que a gente repetia a palavra bonecas. É verdade. Você repete. Bonecas. Só vai acrescentar duas coisas, que é o quê? Em e ens. Certo? Então, só uma revisãozinha para que você recapitule o que a gente viu na aula passada. Professor, mas também tem a regra da proparoxítona. Vou pular a paroxítona, certo? A proparoxítona, é verdade. E aí eu falei para vocês que era mais fácil, porque todas, todas são acentuadas, não é assim? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, aqui você tem uma facilidade em relação a essa regra. Como eu disse, é uma pouca certeza, né? Uma das poucas certezas que nós temos na vida. Uma é que a gente vai morrer e outra é que todas as proparoxítonas são acentuadas. A gente vai morrer um dia, né? Ninguém vai ficar aqui para semente, não. Outro caso, professor, a paroxítona. Paroxítona. E aí nós pegamos duas formas de aprender isso daí. Eu cantei com vocês a musiquinha, lembra lá? Paroxítonas vão ter acento se são terminadas com as letras que agora virão. R, N, L, X e os P, S de Tongo. Preste bem atenção. Pois é, tá cantando a musiquinha aí? Tá cantando a musiquinha aí? Pois é, você pode aprender pela musiquinha. Ou você pode pegar a inversão da regra das oxítonas. Lembra que eu falei isso para você? Então você vai repetir aqui a mesma regra da oxítona, por exemplo. Bonecas. Em e ens. Professor, não me lembro muito bem disso daí, não. Pois eu vou relembrar você. Veja só. Se uma palavra é paroxítona e terminar em bonecas, em e ens, você não vai acentuar. Ou seja, você vai inverter a regra das oxítonas. Por quê? Se nas oxítonas terminasse assim, você acentuava. Aqui, se terminar assim, você não acentua. Então, você pode até copiar aí no seu caderno. Acentuam-se todas as paroxítonas. Eu só não vou acentuar se elas terminarem em O, E, A, em e ens. Por exemplo, pega aqui a palavra portuguesa, que está aqui no slide. Ó.
Portuguesa. Qual é a sílaba tônica? Essa daqui, o G. Ah, professor, então é uma paroxítona, né? É uma paroxítona. Só que é uma paroxítona que termina em A. Olha o macetinho. Eu acentuo todas as paroxítonas, com exceção daquelas que terminam em O, E, A, em ES. É por isso que eu não acentuo português. Beleza? Além disso, gente, nós pegamos uma regra muito importante também, relativa à regrinha dos hiatos. Não foi assim? Qual é o critério que eu dei para vocês? Nós tínhamos que observar a segunda vogal do hiato. Por quê? Porque se I ou U, que podem ser seguidos ou não de S, né? Forem a segunda vogal do hiato, a gente acentuava a palavra. É verdade, professor. Se I ou U forem a segunda vogal do hiato, a gente acentua. Mas há algumas exceções. Por exemplo, o que é que não pode ter depois, hein? Vamos fazer aqui o esqueminha. Será que você está respondendo aí? O que é que não pode ter depois? Depois não pode ter NH. O que é que não pode ter antes? A mesma letra, não é assim? I ou UU, ou ditongo decrescente. Não é assim? Então, foi uma regrinha aí básica que a gente pegou. Pessoal, então fiz uma revisão bem rápida para vocês, assim, das regras essenciais. Também tem aquelas dos acentos diferenciais, não é assim? Tem com acento, tem sem acento. Os derivados do verbo tem, por exemplo, como mantém, provém, tranquilo? Então, eu vou pegar com vocês agora as questões que estão faltando para que nós possamos responder, beleza? E aí o professor vai tomar uma água, enquanto eu coloco aqui a questão, que a gente respondeu até a 10, né? Respondemos 10 questões. Então, aqui nós vamos pegar a questão de número 11, que é muito boa. Veja só. A questãozinha de número 11 é da banca IDECAM, que vai ser a banca responsável por realizar o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, certo? Então, se você vai prestar esse concurso, já foi definida a banca, tenha cuidado com ela, certo? Veja só, a banca deu para você essa palavrinha aqui, ó, fazer. 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 E diz assim: no trecho, ao fazê-lo, estará exercendo sua cidadania. Ocorre o signo linguístico fazê-lo, cujo acento gráfico ocorre pelo mesmo motivo, isso é importante, que, o que é que ela quer? Ela quer uma palavrinha que seja acentuada pela mesma regra de fazer. Só que a banca coloca uma pegadinha para vocês, gente. Quando você tiver esses verbos que tem um pronome depois, por exemplo, lo, lá, lhes, no, você não pode contar com esse pronome como sílaba. Então é como se esse camarada não existisse aqui, ó. Como se ele não existisse. E professor. Então, não conto a sílaba a partir do lo, não, não. Sempre que você tiver um hífen depois do verbo, tiver um pronome depois, você não conta com esse pronome como como sílaba, beleza? Por quê? Porque senão você vai contar assim, ó, oxítona para oxita, errado, beleza? Você não pode contar com esse pronome como sílaba. Então, você analisa assim, ó, fazer. Não conta com lo. E professor, não conta com lo. E aí, qual é a sílaba tônica de fazer? Separa aí, fica fazer. Fazer. Opa, tá aqui, professor. É verdade. É a última sílaba, logo essa palavra é uma oxítona. Ela foi acentuada pela regra da oxítona, beleza? Vamos procurar, então, nas alternativas, uma palavra que também tenha sido acentuada pela regra das oxítonas. Então, vamos lá. Letra A. Também. Vamos separar a palavra também? Tá aqui, ó. Qual é a sílaba tônica? É o bem, professor. Opa, o oxítona terminada em. Está aqui o gabarito de cara na letra A. Tanto a palavra também quanto a palavra fazê-lo é acentuada, né? São acentuadas pela regra da oxítona. Agora tenha cuidado. Quando você pegar esses verbos, tem o hífen, depois você descarta o que tem depois. Você não pode contar com isso como sílaba, beleza? Vamos dar uma olhadinha nas demais? Séculos, opa, séculos. É acentuado pela regra da proparoxítona. Tecnológico,
idênticos. Ah, professor, é proparoxítona também. Perfeito. Relevância, paroxítona terminada em ditom. Fenômeno, proparoxítona, beleza? Então, gente, uma questão muito boa, né, que pode derrubar muita gente em prova, né? Essa questão aí, quando eu levo geralmente para a turma presencial, a galera sempre marca a letra D, porque diz assim, fazendo irrelevância é paroxítona. Cuidado, viu? Cuidado. Porque você não pode contar com esse pronome que vem depois do verbo como sílaba. Então, mais uma questão respondida. Vamos à próxima, beleza? E vai dar tudo certo. Mais uma da tia Idecan. Assinale a seguir o par de palavras transcritas do texto que são acentuadas pelo mesmo motivo. Gente, isso é importante. Mesmo motivo, beleza? Então você vai ter que procurar, dentre essas alternativas, por exemplo, duas oxítonas, duas paroxítonas, duas proparoxítonas, o mesmo motivo. Aí eu vou dar um tempo para você dar uma pausa e responder ao tempo que eu tomo água. E aí, já sabe o gabarito? Já pausou aí? Como é que tá? Letra A, diz assim, está. Gente, qual é a regra de acentuação de estar? Está. Isso aqui é uma oxítona. Não é assim? É verdade, professor. Aí aqui você tem idênticos. Opa, gente, isso aqui é uma proparoxítona. Então são regras diferentes. A banca quer a mesma regra, beleza? Então não temos o gabarito ainda. Letra B. Código. Eita, código. Professor, mais uma proparoxítona, é verdade. Agora vamos olhar aqui. Espécie. Opa, professor. Não é a mesma regra. Aqui eu tenho uma paroxítona. Regras diferentes. A banca quer o mesmo motivo, gente. Não está na A, porque na A você tem um oxítona e uma proparoxítona. Não está na B, porque você tem uma proparoxítona e uma paroxítona. Beleza? Letra C. Diz assim. Carcerária. Opa, professor, que regra é essa? Carcerária. E aí? É uma paroxítona terminada em ditongo, beleza? Espírito. Eita, professor. Proparoxítona. Diferente. Muito bem. Só sobrou a letra D. Não é assim que vai ser o nosso gabarito. Ausência. Paroxítona terminada em ditongo. Infortúnio. Paroxítona terminada em ditongo. Gabarito, letra D de doido, que geralmente é o que a gente fica quando estuda muito língua portuguesa, né? Pois é, gente, mais uma questãozinha respondida. Aí decantei esse costume, né? Ela dá uma questão, pedindo que você assinale a alternativa em que há palavras acentuadas pela mesma regra. E também há questões que dizem assim: assinale a alternativa em que há palavras acentuadas por motivos diferentes. Beleza? É o padrãozinho da banca IDECAN. Vai fazer concurso para IDECAN, já preste atenção nisso, beleza? Com a banca IDECAN, eles sempre cobram assim. Vamos a mais uma questão? Diz assim: a palavra simbólica transcrita do texto é acentuada pelo mesmo motivo que é a seguinte, gente, ó. O primeiro passo é você identificar o motivo pelo qual a palavra simbólica foi acentuada. Vamos lá. Simbólica, simbólica. E aí? É uma proparoxítona. Então você vai ter que procurar aqui nas alternativas uma que também seja proparoxítona. E aí, procure aí, rapidinho enquanto o professor bebe água. Ih, professor, acho que eu já sei o gabarito, graças a Deus. Vamos lá. Trás. Qual é a regrinha de trás? Gente, trás é uma palavrinha que não se divide. Ela é um monossílabo tônico. É acentuada pela regra do monossílabo tônico. Aqui você tem uma proparoxítona. Então, nós não temos gabarito ainda, não. Típicas. Eita, vamos lá. Típicas. Professor, proparoxítona. É a antepenúltima sílaba tônica. Beleza, então você acabou de achar o
gabarito. Letra B de bolo de pote. Letra C, reconstrói. Gente, ó, regrinha dos ditongos abertos. Qual era a regra dos ditongos abertos, hein? Ditongos abertos. Em, oi, eu. Só serão acentuados se estiverem no fim da palavra. É mesmo, professor. No fim da palavra. Beleza? Então, aqui você tem a regra dos ditongos abertos, uma regrinha diferente. Adolescência, aí? Adolescência. Professor, aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Perfeito. Paroxítona terminada em ditongo. Logo, gabarito está na letra B de bolo de pote. Tanto na letra B, na palavra típicas, quanto na palavrinha simbólica, eu tenho uma regra aí da proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Beleza? Olha só. Aproveitando que a gente colocou isso aqui, né? O, enfim, de palavra, eu gostaria de relembrar com vocês que eu dei algumas exceções a palavras que apresentam um ditongo aberto. Esse ditongo aberto não está no fim da palavra e mesmo assim você acentua. Lembra que eu falei, por exemplo, de algumas palavras como Meyer, destroyer, né? Falei aí de ti, né? Opa, o acento é no O. Botei o acento no lugar errado. Ainda bem que a borracha aqui é bem ligeirinha. Tireoide. Tireoide. E também você tinha esferoide. Professor, o senhor deu essas exceções, porque nesse caso, os ditongos abertos não estão no fim da palavra, é verdade, não estão. E mesmo assim são acentuados. Pois é. Por quê? Lembra que eu expliquei? É porque, nesse caso, prevalece a regra da paroxítona. Paroxítona terminada em R, paroxítona terminada em ditong. Beleza? Então, são palavrinhas que você tem que decorar. Quem é que cobra isso? A tia Idecan. Só ela. Beleza? A tia Idecan cobra essas exceções. Tranquilo? Então, vamos avante para mais uma questão. Diz assim. Assinale a palavra transcrita do texto que não é acentuada pelo mesmo motivo que as demais. Gente, ó, esse tipo de questão geralmente é aquela questão que a galera confunde. Por quê? A banca vai dar para você alternativas em que há palavras corretamente acentuadas. Todas as palavras estão corretamente acentuadas. Só que o que ela quer saber é o seguinte: ela deu 4 alternativas aí. Em 3 dessas alternativas, haverá a mesma regra. Por exemplo, há 3 oxítonas, 3 paroxítonas ou 3 proparoxítonas. Só que vai ter uma alternativa em que vai aparecer uma palavra acentuada por uma regra diferente. Por exemplo, você tem 3 paroxítonas e uma oxítona. Você tem 3 proparoxítonas e uma paroxítona. Então, a banca quer saber justamente a diferentona. Quem será a diferentona aí? Vamos lá. Letra A, média. Essa palavra foi acentuada por qual regra? Média. Média. Paroxítona terminada em ditongo. Certo? É uma paroxítona terminada em ditongo. Letra B, pública. Pública. Eita, já mudou. Aqui você tem uma proparoxítona. Então, isso já nos desperta para o fato de que o gabarito ou é a A ou é a B. Já a diferença entre a A e a B. Vamos continuar respondendo. Estatística. Gente, mais uma proparoxítona. Beleza? Acadêmica. Mais uma proparoxítona. Olha o que é que está acontecendo. Na letra B, você tem uma proparoxítona. Na letra C, você tem uma proparoxítona. Na letra D, você tem uma proparoxítona. A única diferente está onde? Na letra A, média, que é uma paroxítona terminada em ditongo. É justamente isso, gente, que a banca quer saber. Cadê a diferentona? Cadê aquela que está se diferenciando das demais? Está aí, na letra A. Questão muito boa, certo? É por isso, gente, que eu não concordo quando a galera diz assim, eu leio muito, eu tenho o hábito de leitura, todo dia eu leio, então eu já acentuo as palavras
corretamente, beleza, graças a Deus. Só que para concurso público isso não é suficiente. Porque o concurso, muitas vezes, né, na maioria das vezes, ele não quer saber se a palavra está acentuada corretamente. Veja só, todas as palavras aí estão acentuadas corretamente. O que ele quer saber de você é se você sabe o motivo pelo qual aquela palavra foi acentuada. Então não caia nessa, eu sou leitor e tal, eu leio, então não vou estudar. Não caia nessa, viu? Isso não serve para concurso público. Tranquilo? Então vamos a mais uma questão. Boa questão essa daí. Diz assim: assinale a alternativa na qual todas as palavras estão acentuadas corretamente. Beleza? Aí eu vou dar um tempinho para que você pause o vídeo, dê uma olhadinha, fique se rindo, achando bom, certo? Aí eu quero que você dê uma olhadinha e veja qual é o correto. O tempo que eu tomo água. Já deu tempo, né? Vamos lá. Professor, letra A, você tem além. Além, oxítona terminada em. Perfeito. Tranquilo. A letra A, primeiro item está correto. Países. Ei, qual é a regra de acentuação de países? Vamos ver. Pa e países. Opa! Hiato. Quem é a segunda vogal tônica do hiato? A letrinha I. Quando o I ou U forem a segunda vogal do hiato, a gente vai acentuar. Tá tudo correto, beleza? Até. Eita, professor, é monossílabo até? Não, veja só. Até. Oxítona terminada em E. Gente, então tá tudo corretinho até agora, ó. Acentuada pela regra da oxítona, acentuada pela regra do hiato, acentuado pela regra da oxítona. Agora veja aqui. Ideia. Eita, professor. Ditongo aberto. E esse ditongo aberto não está no final da palavra. É verdade, professor. Não está no final da palavra. E agora, professor? Não pode ser a letra A, porque veja só, ideia está acentuada de modo incorreto. Não posso dizer. A banca está querendo todas acentuadas corretamente. A letra A está descartada. Beleza? Vamos lá então para a letra B. Vários. Eita, professor, paroxítona terminada em ditongo. É. E as paroxítonas terminadas em ditongo, você vai acentuar corretinho a letra B em relação ao primeiro item. Nós, monossílabo tônico terminado em os, tá certinho, beleza? Indispensável. Eita, professor. Paroxítona terminada em L. Canta aí a musiquinha. RNLX. Olha o L aí. RNLX. Está aqui o L. Beleza? Paroxítona terminada em L. Tá certinho. Agora, gente, dá uma olhadinha nisso daqui. O que foi que eu disse a vocês? As dobradinhas perderam o acento. Eu não tenho mais o acento nas dobradinhas. Né? A pessoa fazia até uma piada, né, com essa palavra. A palavra, o voo perdeu o acento, né? Confundindo aí o voo com sinônimo de avião. O voo perdeu o acento. Então, veja, gente, as dobradinhas não têm mais acento. Tá errado, beleza? Então, o gabarito não pode ser a letra B, porque ela apresenta um item errado. Não tem mais acento nessas dobradinhas, beleza? Letra C. Instantânea, professor. Paroxítona terminada em ditongo. As paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas, professor? São. Cantem a musiquinha. RNLX e os PS de tongo, preste bem atenção. Pois é, os ditongos são acentuados, beleza? Então você tem aí, nesse caso, uma paroxítona terminada em ditongo, tudo certinho até agora. Últimos. Gente, uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá corretinho. Heróis. Eita, professor. A voz está falhando, viu? Hoje o negócio está certo. Heróis, professor, de tongo aberto.
no fim da palavra. Aqui sim, meu amigo. A posição correta desse camarada em relação à acentuação gráfica é no final da palavra. Então, aí você tem mais uma alternativa correta. Heróis de tombo aberto em fim de palavra. Corretinho. Por último, você tem a palavrinha só. Monossílabo tônico terminado em O, certinho. Gabarito letra C. Todas as alternativas estão corretas. Professor, então qual é o erro da letra D? Cadê o erro da letra D? Porque, ó, sensível, paroxítona terminada em L. Beleza. Filosófico, proparoxítona. As duas estão corretas. Aí vamos pular essa aqui. Também, oxítona terminada em E. Qual é o erro? Tá aqui, gente, ó. Não existe mais esse camarada, esse trema, beleza? A não ser que seja em nome próprio, de origem estrangeira, né? Porque aí não tem como modificar. Mas em língua portuguesa não tem mais esse trema, que ele era utilizado antes para dizer que o U era pronunciado, né? Sequência. Aí você não tem um dígrafo, por exemplo. Tranquilo? Gabarito letra C de churrasco, que é o que vocês vão fazer quando passarem no concurso público e chamar o professor Eduardo para comer uma carninha assada lá na sua casa, viu? Eu vou achar uma delícia. Vamos lá, questãozinha de número 16. Olha só, consupla. Todas as palavras são acentuadas graficamente pelo mesmo motivo. Mais uma questão que cobra isso, gente. Acentuação pelo mesmo motivo, beleza? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Já já a gente volta. O bom é que, instante, eu fico olhando aqui o chat para ver se vocês estão comentando alguma coisa, né? Tô sozinho, gente. Vocês fazem uma falta, viu? Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte: essa não é uma questão para saber se o acento está correto ou incorreto. Não, não é isso. É uma questão para que você identifique qual é a alternativa em que todas as palavras estão sendo acentuadas pela mesma regra. Ou seja, você vai ter todas as palavras como oxítonas, todas as palavras como proparoxítonas. É isso que a banca quer saber. Vamos lá. Letra A. Móveis. E aí, móveis. Gente, paroxítona terminada em ditom, certo? Álbuns. Álbuns. Paroxítona, né? Uma palavra acentuada pela regra da paroxítona. Então, tá tudo certinho até agora. Ah, professor, tem isso lá na musiquinha? Tem. RN, LX, e o uns, tá aqui, uns. Paroxítona terminada em uns. Beleza? Então, nesse caso, você tem aí uma alternativa em que você tem uma paroxítona, depois você tem uma paroxítona. Tá tudo dando certo até agora. Beleza? Agora vamos lá. Cosméticos. Opa, gente. Cosméticos. Aqui você já tem uma proparoxítona, já se diferenciou. E para completar, você tem a palavra está, que é uma oxítona terminada em A. Então você tem diferença. Nem todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Beleza? Nem todas. Então vamos dar continuidade. Beleza? Não temos o gabarito na letra A, porque a banca quer tudo com a mesma regra. Tranquilo? Vamos lá, letra B. Própria. E aí? Própria. Paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Paroxítona terminada em ditongo. Rápida. Opa, proparoxítona. Professor, já não é o gabarito, é não. A banca quer tudo do mesmo jeito. Aí você tem primeiro uma paroxítona terminada em ditongo, depois você tem aí uma proparoxítona. Mas vamos continuar. Negócios. Negócios, paroxítona terminada em ditongo. E abríamos, gente. Qual é a regra de abríamos? E aí? Abríamos. Gente, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, beleza? Abríamos, beleza? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Nesse caso, você tem palavras corretamente acentuadas, mas com regras diferentes entre si. Então, não temos o gabarito na letra B, beleza? Vamos lá, a letra C. Diz assim: inteligência, paroxítona terminada em ditom. Memória, paroxítona terminada em ditom. Tudo certinho até agora. Será, opa, oxítona.
Ah, professor, então já mudou, né? Já mudou. Já mudou. Eu tinha paroxítono, e de repente apareceu uma oxítono. Então, já mudou a regrinha aí, beleza? Confiável, paroxítono terminada em L. Ah, professor, então o que acanaiou aí a alternativa C foi esse será, foi, né? Porque ele se diferenciou dos demais. Já sabemos, então, que o gabarito é letra D de doido, certo? Mas vamos continuar só para que a gente se certifique disso daí. Diálogo, diálogo, proparoxítono. Análogo, proparoxítono. Ideológicos, proparoxítono. E, por último, estímulos, proparoxítono. Gabarito letra D. Espero que vocês tenham acertado, questão muito boa, né? Eu gosto muito dessa banca, Instituto Consuplan. Se eu não me engano, foi a banca que fez o concurso para professor lá de Macaíba, né? Foi uma prova tranquila e vai dar tudo certo, beleza? Vamos a mais uma questão, gabarito letra D, questão 16. 17, cara, essa questão é muito boa, muito, muito, muito boa mesmo. Instituto Consuplan. Vou só tomar uma água, é o tempo que vocês dão uma olhadinha aí na questão, beleza? Diz assim: o verbo ter em algumas pessoas tem, veja só, gente, ó. Esse tem está com acento circunflexo para indicar plural, não é assim? Tem a falsa impressão de que todos os resíduos plásticos são recicláveis. Recebe acento circunflexo porque está na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Observe o emprego deste acento nas orações a seguir. É o seguinte: o que é que essa banca fez? Né? Ela coloca aí um acento diferencial com a palavrinha tem. E aí eu trabalhei com vocês, né, com esses acentos, em relação ao tem com acento e o vem com acento. Eles servem para indicar plural. É um acento diferencial. E aí eu também mostrei para vocês que os verbos derivados desse tem, desse vem, eles seguem a mesma regra. Por exemplo, mantém com acento circunflexo, está indicando plural. Beleza? Intervém com acento circunflexo, está indicando plural. Então, os verbos que são derivados do tem ou do vem seguem a mesma regra. Então, vamos consultar isso daí. Diz assim: eles veem os pássaros, gente, ó, dobradinhas, perderam o acento. Voo, beleza, enjoo, veem, lê. Então a um está errada. Está errada. Já vamos eliminar as alternativas em que há o um. Tá aqui, a letra A tem um, a gente elimina. A letra C tem um, a gente elimina. Beleza? Só ficou o B ou D aí. 2. Os vasos contêm flores. Gente, ó, contém. É um verbo derivado do tem. O verbo que é derivado do tem ou do vem, ele segue a mesma regra. Então tá certinho. Por quê, professor? Porque ele está aqui concordando com vasos. A 2 está certa, beleza? Certinho a 2. 3. Os doces vêm da Argentina. Gente, ó, os doces vêm. Vêm está no plural para concordar com doces. Então, a 3 também está correta. Beleza? Tudo certinho. 4. Os livros da biblioteca provêm de doações. Ó, um verbo derivado do vem. Segue a mesma regra. Está concordando aqui com a palavrinha livros. Beleza? Então, veja só, está certo a 2, a 3 e a 4. Qual é o gabarito? Letra D de doido. Questãozinha legal, né, gente? Para trabalhar os acentos diferenciais. E não só isso, né? Para trabalhar também aquela regrinha em relação às dobradinhas. Ó, perdeu o acento. Você não acentua mais isso, fique se rindo e achando bom, beleza? Muito interessante essa questão, trabalhando a acentuação gráfica em relação à concordância e o texto, né? Muito boa mesmo. Mais uma questão, vamos lá. 18. As seguintes palavras transcritas do texto foram acentuadas pelo mesmo motivo, exceto, gente, olha só, é aquela mesma cobrança. A banca dá 4 alternativas a você.
Beleza? Ela não está querendo saber qual é a que está acentuada corretamente. Não é isso. Não é isso que ela está querendo saber. O que ela quer aí é saber o seguinte, ó, eu dei 4 alternativas a você, certo? Em 3 dessas alternativas, as palavras são acentuadas pela mesma regra. Em uma delas, está diferente. Eu quero saber qual é a diferentona. Então, vamos testar. Letra A. Insípido. E aí? Insípido. Proparoxítona. Qual a regrinha da proparoxítona? Todas são acentuadas. Beleza? Próximo. Eita, próximo. Proparoxítona. Então, a mesma regrinha em relação à palavra anterior. C. Orgânica. Orgânica. Proparoxítona. Tudo igual até agora. Agora veja só. Indispensável. Paroxítona terminada em L. Beleza? Gente, gabarito letra D é a diferentona. Olha só. Deixe-me aproveitar esse momento para fazer um esclarecimento. Pessoal, vocês estão percebendo que agora eu não estou mais parando assim para explicar o que é uma paroxítona, para dizer onde é que está o ditongo da palavra. Não, veja só, nós tivemos uma aula de fonologia, que eu trabalhei tudo, tivemos a aula de acentuação gráfica, então vocês já têm um conteúdo em mente. Na aula de acentuação gráfica eu respondi 10 questões, né? Então você já tem aí o conteúdo em mente. Então, não precisa estar parando para explicar. Eu estou dizendo porque, às vezes, mas o professor está respondendo rápido, ele nem está explicando o que é uma paroxítona. Não precisa, você já sabe. Se você não assistiu às aulas anteriores, você assiste e fica tudo direitinho. Aqui é um momento de prática, beleza? No começo, eu até fiz uma revisãozinha para que nós pudéssemos relembrar. Mas eu não estou parando para explicar o que é paroxítona ou para separar as palavras, porque isso, né, já foi feito nas aulas anteriores. Aqui é um momento de colocar a mão na massa. Tranquilo? Então vamos para mais uma questão. Questãozinha 19 diz assim: a palavra possível, transcrita do texto, é acentuada pela mesma razão que a seguinte palavra. Essa eu quero que vocês respondam, beleza? Dá um tempinho. Um monte de gente entrou com recurso nessa questão. Lembro como se fosse hoje. Vamos lá, pessoal, é o seguinte. A palavra possível, transcrita do texto, é acentuada pela mesma razão que a seguinte palavra. Veja só. Possível, gente, é uma paroxítona terminada em L, beleza? É uma paroxítona terminada em L. Então, nós vamos procurar aí também uma paroxítona terminada em L, certo? Letra A. Índice. Vamos lá. Índice. Você tem uma proparoxítona. Beleza. Também você tem aí uma oxítona. Beleza? Letra C. Violência, paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Letra D. Deplorável, paroxítona terminada em R. É o seguinte, gente, ó. Essa questão foi muito polêmica. Inclusive, a banca, ela ficou variando o gabarito, ela ficou mudando o gabarito, né? Porque, assim, aqui você tinha que assinalar o mais correto. Veja, violência é paroxítona? É, mas termina em ditongo. Deplorável é paroxítona, né? Deplorável e termina em L. Possível é paroxítona e termina em L. Então, o mais correto aqui seria a letra D, beleza? Paroxítona terminada em L, paroxítona terminada em L, beleza? Então, o mais correto aqui seria a letra D. O problema é que a palavra violência também é paroxítona. Então, em tese, né, violência e possível são acentuados pela mesma regra, só que a banca não considerou. Ela até ficou oscilando o gabarito. Inclusive, há 2 sites de questões, né, que vocês podem observar gabaritos diferentes. Em um site tem um gabarito, em outro site tem outro gabarito. É normal, beleza? Mas o gabarito realmente mais correto é letra D, porque possível é paroxítona terminada em L, deplorável também.
Tranquilo? Ah, professor, violência é paroxítono, né? Mas termina em ditom, né? Então já é um pouquinho diferente. Gabarito, letra D. Vamos à nossa última questão. Instituto Consulplan. Neste trecho, eles têm uma crise de identidade. É correto afirmar que a forma verbal tem. Gente, olha só. Percebam aqui. Está sem acento. Só que está se referindo a eles. É plural. Deveria, então, ter o acento circunflexo aqui. Beleza? Letra A. Aparece grafada no plural. Não, não está no plural, não. Estava grafada no singular, sem acento. Beleza? Não apareceu um plural, não. Estava sem acento. B. Aparece grafada na terceira pessoa do plural do verbo ter, do presente no indicativo. Não, não estava grafada, não. Beleza? Ela não tinha um acento. Deveria ter. Letra C. Deveria ser grafada com acento, tem, para manter a terceira pessoa do plural. Sim, certo? Tinha que estar no plural para concordar com eles. O gabarito aqui é letra C. D. Concorda com o sujeito a que se refere, porque foi grafada na terceira pessoa do singular. Não é justamente por isso que não concorda. Estava no singular e o sujeito estava no plural. É justamente por isso que está em discordância, não em concordância. Gabarito letra C, de churrasco, que é o que vocês vão fazer, né? E me chamar aí quando vocês passarem no concurso público. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Peço perdão, a voz falhou em vários momentos da aula, mas é assim, somos humanos, né? Padecemos das enfermidades e não sei o que foi. Foi de ontem para hoje, acho que foi uma chuvinha que eu peguei e fiquei com a garganta assim. Mas vai dar certo. Tudo de bom para vocês, gente. Qualquer dúvida, ó, só mandar lá no Instagram que o professor responde sem nenhum problema. Ou se você quiser tirar a próxima aula, sem nenhum problema também, viu? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Só parar a gravação. Vocês devem estar aí já saindo da aula, né? Tchau, gente. Um abraço.